Bom dia a todos. Gostaria de agradecer a equipe organizadora pelo convite e vou trazer então para vocês algumas informações sobre essa doença que é o tema de hoje, então a tuberculose. Bom, meu nome é Fábio Galdense de Faria, sou médico infectologista concursado da Secretaria de Estado da Saúde, atualmente respondo pela Superintendência de Vigilância em Saúde e declaro não ter fomento por indústrias farmacêuticas ou de produtos médico-hospitalares. Bom, eu trouxe alguns conceitos básicos, para que a gente consiga ter o entendimento quando se fala de alguns indicadores da tuberculose. Pequenos detalhes podem dificultar o entendimento. Então, os conceitos iniciais a gente vai passar para vocês. A maioria aqui já tem conhecimento deles. São conceitos extraídos do Guia de Vigilância do Ministério da Saúde. Então, definição de tuberculose, uma doença infecciosa transmissível causada pelo micobactéria tuberculosa, acometendo prioritariamente pulmões, mas pode acometer outros órgãos. Bom, definição de caso novo: qualquer caso que nunca utilizou medicação de tuberculose ou utilizou por menos de 30 dias. A recidiva é o caso de tuberculose ativa, que foi tratado anteriormente e recebeu alta por cura comprovada ou por ter completado o tratamento. Então, são conceitos que quem trabalha bastante com tuberculose os decora, mas muitas vezes a gente tem um pouquinho de dificuldade de entender, porque o paciente vem, vai, quer dizer, como é que eu vou classificar aquele caso? Um abandono, um caso novo? O reingresso após abandono, que a gente vê bastante aqui no hospital, é o caso de tuberculose ativa, tratado anteriormente por mais de 30 dias, mas que deixou de tomar a medicação por 30 dias consecutivos ou mais. E a transferência, quando o paciente então muda de unidade de saúde, ele tem que ser notificado pela unidade que o recebe. Pós-óbito é quando a gente identifica então esse diagnóstico de tuberculose pós-mortem, então uma investigação epidemiológica ou o recebimento de novos exames que ainda não haviam chegado e fazer então a correlação entre bancos de dados do sistema de mortalidade e do sistema de notificação. Também é tema da aula a tuberculose droga resistente, então TBDR. As siglas às vezes mudam, algumas organizações utilizam siglas diferentes, mas esse é o adotado atualmente pelo Ministério da Saúde. Então, se define como a tuberculose droga resistente quando houve a confirmação por meio do teste de sensibilidade antimicrobiana de resistência a qualquer medicamento antituberculose. Definição de cura: paciente que apresenta 2 toxicopias negativas, sendo uma de qualquer meio de acompanhamento e outra no final do tratamento. Para os casos com necessidade de ampliar o tempo de tratamento, considerando os 2 últimos meses, e a alta cura também será do paciente que completou o tratamento sem evidência de falência, que a gente vai falar mais para frente. Então, os exames dele identificaram uma melhora radiológica. Definição de falência, bastante importante. Então, o paciente é considerado como falha se ele persiste com a vasculoscopia do descargo positivo até o final do tratamento, se esses doentes, que no início do tratamento apresentavam vasculoscopia fortemente positiva, mantiveram essa situação até o 4º mês, ou se a vasculoscopia positiva inicial é seguida de negativação e depois de novos resultados positivos por 2 meses consecutivos a partir do 4º mês de tratamento. Essas definições indicam para a gente que aquele tratamento não está funcionando adequadamente. Em relação à tuberculose droga resistente, então, ele é monoresistente quando é um fármaco apenas, poliresistente quando temos 2 ou mais fármacos, à exceção da rifampicina e isoniazida, a multiresistência definida como resistência a pelo menos rifampicina e isoniazida, e a resistência extensiva é a resistência à rifampicina e isoniazida associada à resistência à fluoroquinolona e ao injetável de segunda linha, ricacina ou capromicina. Então, essas são as definições adotadas hoje pelo Ministério da Saúde e que são necessárias para que a gente entenda quando vamos falar dos indicadores que a gente vai ver de agora em diante. Bom, eu solicito que se vocês tiverem alguma dúvida, se eu falar alguma coisa rápida, se a imagem tiver ficado
tiver ficado pequeno, vocês quiserem interromper, por favor, a gente está aqui para uma aula bastante informal, a gente está à disposição de vocês para trocar essas informações, né? Então aqui a gente tem pessoas do programa estadual de tuberculose, a gente tem a Denise, temos a Sônia, temos o Eduardo de Juntadia, temos a equipe do LACEN presente também, aqui da CITA, que entende muito mais do que eu de resistência, então se vocês tiverem dúvida, todos podem ajudar a responder a vocês. Falando um pouquinho então da epidemiologia mundial, esse relatório da Organização Mundial da Saúde de 2014 estima mais de 9 milhões de casos de tuberculose, né, de todas as formas, e ali em torno de 1.500.000 casos de pessoas com HIV e tuberculose, né? Então a gente observa essa tendência nos últimos anos ao aumento, né? E principalmente na associação com HIV. As mortes por tuberculose são estimadas no mundo em torno de 1.600.000 mortes, então é uma doença que ainda tem uma carga muito grande no planeta. A gente tem muitos países que ainda sofrem com a tuberculose. Quando a gente observa aqui a presença do HIV, como o Eduardo falou anteriormente, então nós temos 500.000 pessoas morrendo todo ano com HIV e tuberculose. Praticamente a população inteira da cidade de Florianópolis morre por ano com tuberculose, ou seja, não é pouca coisa. Então aqui as taxas da incidência, né, da tuberculose, no ano de 2013, as estimativas da OMS, a gente observa então países bastante pobres, então a gente já começa a entender um pouquinho da doença, essa característica da doença, né, e aqui a gente tem um colega, um Márcio, infectologista, que trabalha no Hospital Florianópolis, que já esteve na África, trabalhando junto ao Médicos Sem Fronteiras, então ele também conhece essa realidade, pode contar alguma coisa para a gente sobre essa questão da pobreza, da dificuldade de acesso a serviços de saúde e medicamento, causando então essas áreas com uma incidência tão elevada. Quando a gente avalia então a associação com o HIV, a gente observa que eles estão caminhando sempre juntos, os mapas eles praticamente se sobrepõem. Aqui, embora tenha ficado um pouco pequeno, é para mostrar os 22 países que são considerados de alta carga de doença. Então a gente tem ali Afeganistão, a gente tem Congo, Etiópia, a gente tem países bastante pobres, Nigéria, da África, e aqui está o nosso Brasil. Então a gente está misturado nessa seleção de 22 países que são considerados de alta carga da doença. Aqui, então, a estimativa pela Organização Mundial da Saúde das taxas de mortalidade entre a população, excluindo, a população HIV positiva. Então a gente vê também a sobreposição, quanto mais TB acaba se tendo nessa situação de maior vulnerabilidade, as pessoas menor acesso a serviços de saúde, principalmente então na África, a gente tem então uma mortalidade maior. Mas aqui a gente começa a observar também alguns países na Ásia, também com uma mortalidade mais elevada, reflexo principalmente da multiresistência. Então aqui os desfechos, né, do tratamento da tuberculose, pelo status HIV positivo ou não. Então a gente observa que a taxa, né, de sucesso no tratamento é maior entre os pacientes HIV sem HIV, e a gente observa, claro, a letalidade, que é a morte maior nesses pacientes HIV positivo. Isso, então, são dados globais do ano de 2012. Aqui, falando um pouquinho, então, da tuberculose multiresistente, então a gente observa esse panorama mundial, aqui a Ásia, então, com um problema cada vez maior, né, fruto, muitas vezes, da dificuldade de acesso à medicação, sem programas públicos que garantem o tratamento. A gente observa um aumento muito grande na Índia, na China e na Rússia dos casos de tuberculose multidroga resistente.
Aqui, então, os países que já têm a confirmação laboratorial daquilo que é chamado, né, de TB-XDR, então extensivamente resistente, onde as possibilidades terapêuticas são muito escassas. A gente vê que também é um problema global, sobressaindo essa área, então, da Ásia. A gente vê o Brasil, aqui a América do Sul, também entrando ou com a presença dessa entidade, né? Talvez a gente possa considerar até separadamente em relação à tuberculose pela gravidade, pela dificuldade no tratamento desses pacientes. Bom, passando para a epidemiologia aqui do nosso país, então, dados do relatório de 2014 do Ministério da Saúde, relacionando o ano de 2012, aqui o coeficiente de incidência da tuberculose no Brasil, a gente observa que ele é um problema maior no norte, né, do Brasil. A gente vê as maiores incidências na região norte, um pouco na centro-oeste, e aqui no sul do Brasil, o estado do Rio Grande do Sul, com as taxas mais elevadas, também um reflexo da associação com o HIV. O Rio Grande do Sul é um dos estados do Brasil que tem maiores problemas, digamos assim, com o HIV. Rio de Janeiro também tem aqui uma área que a gente tem também um grande problema de tuberculose. Então, os indicadores epidemiológicos do ano de 2012 e 2013, o Brasil detectou 71 mil casos de tuberculose e o coeficiente de incidência de 36,7 por 100 mil habitantes, sendo que destes, 40 mil pacientes eles tinham o VAR positivo, ou seja, eram formas que têm uma possibilidade maior de transmissão, né? E a gente vê que o homem, o sexo masculino, ele tem quase ali o dobro, um pouquinho mais que o dobro do número de casos em relação à mulher. Então, o homem ele fica mais doente de tuberculose. Em relação ao HIV e TB, a gente tem um número de 6 mil, quase 7 mil casos, né, dessa co-infecção. Número de óbitos por tuberculose no Brasil, a gente tem 4.682 óbitos, teve nesse ano de 2012, né? Por causa base. Então, definido que a tuberculose foi realmente a doença que levou ao óbito. Quando a gente associa a outras doenças, então, uma pessoa portadora de tuberculose que vai ao óbito, a gente tem ali, então, 7.400 óbitos no Brasil. Bom, quando a gente fala, que no mundo são 500 mil casos ano, então parece que a gente tem pouco no Brasil. Mas, por outro lado, sabemos que é uma doença curável. Será que a gente precisaria ter óbitos ainda aqui de tuberculose? Uma doença, como o Dr. Antônio falou, que é a companheira do ser humano há tanto tempo, há milênios. Será que a gente precisaria ainda ter isso aqui? Porque parece pouco comparando com 500 mil, mas são 7 mil vidas. 7 mil vidas que foram levadas por uma doença que é curável, que tem tratamento na rede pública e que não necessita de grande tecnologia para o seu tratamento. Bom, aqui, avaliando essa série histórica, desde o ano de 2013 até o ano de 2012, a gente vê que o Brasil passa por uma redução, mesmo que não muito significativa, mas teve sim uma redução no coeficiente de incidência. Então, a gente observa que foi de 44 por 100 mil para 36 por 100 mil, falando de todas as formas. Aqui é a proporção da co-infecção tuberculose com HIV. Então, a gente observa que no Brasil, como um todo, nós saímos de 7,7 em 2003, hoje nós temos 9,7, então também uma tendência ao aumento dessa associação da tuberculose com o HIV. Né? Então, como o Eduardo já colocou no começo, são doenças que andam juntos, o impacto é muito grande, a mortalidade, como a gente viu, a taxa maior dos pacientes que têm HIV. E essa é uma grande dificuldade hoje no controle da tuberculose. Mas preste atenção nesse dado. Então, o Brasil ele tem 9,7% de co-infecção.
Aqui também a série mostrando o desfecho, né, de 2002 a 2011. A gente tem aí uma taxa de cura no Brasil em torno de 70%, mantendo-se estável, na Pandoro também pouca alteração. A gente vê que existe uma estabilidade da epidemia de tuberculose no Brasil. Então, no Brasil, os números de TB multiresistente. Então, aqui são dados, então, desse relatório. O Brasil teve de TB-DR em 6 meses do ano de 2013, utilizando o esquema especial, nós tínhamos 366 pacientes, classificados como TB-DR 340 e TB-MDR 238 pacientes. Então, lembrando que isso aqui é no período de 6 meses, nós temos esse número de pacientes com tuberculose resistente em tratamento no Brasil no ano de 2013. Lembrando que TB-DR, grande problemática é a dificuldade de tratamento. O tempo de tratamento é muito maior, necessidade de drogas injetáveis, fazendo que a gente tenha uma menor adesão e o paciente, então, pode disseminar já essa tuberculose multidroga resistente. Em relação à oferta dos serviços de saúde, né, o consumo dos serviços de saúde que a tuberculose gera, então, no Brasil nós tivemos em 2012 14.394 internações por tuberculose. Os gastos com a internação passaram ali de 31 milhões de reais. No Brasil, a gente tem, então, essa cobertura de estratégia de saúde da família, então, de 54%, e nós tivemos 58 mil baciloscopias realizadas. A gente observa a necessidade de o gasto, né, dentro do serviço de saúde com a tuberculose. Agora, passando um pouquinho para os dados aqui do nosso estado, os dados de Santa Catarina. Então, no ano de 2013, nós tivemos 1.875 casos novos notificados, dando então para a gente uma incidência de 29 por 100 mil habitantes. Aqui um dado que é bastante preocupante mostra que os casos novos diagnosticados em hospitais aqui no estado foram 21%, sendo que aqui no município de Florianópolis nós tivemos 38% dos casos novos sendo diagnosticados em ambiente hospitalar. Então, mostra uma dificuldade desse diagnóstico, muitas vezes na atenção básica. A gente sabe que é uma doença predominantemente ambulatorial, que o paciente pode ser diagnosticado com uma tecnologia relativamente simples, como é o esfregaço, né, a pesquisa do bacilo alcoácido resistente no escarro, fazendo o diagnóstico e tratamento dentro da unidade básica, sem necessidade de internação, sem necessidade de exames muito sofisticados, na sua maioria dos casos. Então, isso aqui mostra, talvez, uma das nossas dificuldades, porque a gente acaba recebendo um paciente mais grave, com muita lesão pulmonar ou com formas disseminadas, e ele acaba internando, fazendo o diagnóstico só aqui no hospital, e por isso a gente acaba então tendo um grande número de óbitos. Então, um dos desafios que a gente precisa modificar é isso, cada vez mais o diagnóstico na atenção básica. Outro dado, né, nós temos então uma preocupação muito grande com a população prisional. Santa Catarina notifica 8,3% dos casos novos dentro dessas instituições. Isso é um grande problema de saúde pública. A questão ambiental dentro dessas unidades prisionais é muito complexa, os pacientes ficam aglomerados, muitas vezes pacientes que são conhecidamente vulneráveis, né, de baixo nível socioeconômico, então vulneráveis para a tuberculose, a gente acaba então tendo aí uma incidência de 1.127 por 100 mil habitantes. A gente sai aqui, né, de uma incidência do estado de 29 para 1.127. Então é um grave problema de saúde a tuberculose dentro das unidades prisionais.
E também a associação com outras comorbidades. Então, a tuberculose e o HIV em Santa Catarina atingem 20% de coinfecção. Então, se você lembrar, a gente falou lá do Brasil, era em torno de 9%, saiu de 7%, foi para 9%. Aqui no estado é mais do que o dobro, reflexo da epidemia de AIDS que Santa Catarina vive no momento. Outras comorbidades são basicamente descritas, né? O alcoolismo, o uso de drogas ilícitas cada vez mais comum, né? E dificultando bastante o tratamento, né? Que tem uma interrogação que será que é só isso, né? Muitas vezes é um dado que é muito difícil de se apurar, muitas vezes a pessoa não vai te contar o uso. A presença de diabetes também causando um aumento da suscetibilidade, então aí aumentando o risco da doença, e também doença letal em 2,6% dos pacientes aqui no estado. Então, aqui para chamar a atenção dos indicadores operacionais do Ministério da Saúde, observando aqui Santa Catarina, a gente tem um coeficiente de incidência de 28,2, mortalidade, né, de 0,7, a porcentagem de realização de cultura de escarro no retratamento 58, de uma porcentagem alta, né, o acesso ao laboratório parece não ser um grande problema. A nossa testagem para HIV também ela é alta em relação ao Brasil, mas a gente vê aqui os problemas. A porcentagem, né, de co-infecção de tuberculose e HIV gerando em torno de 20%, e aqui a porcentagem de abandono de tratamento dos casos novos com baciloscopia positiva em 11,6%. Então, 11,6% desses pacientes estão abandonando o tratamento e eles têm baciloscopia positiva, ou seja, eles têm a possibilidade maior de transmitir a doença. Então, avaliando os dados de Santa Catarina, a gente vê também certa estabilidade, né, nessa série de 10 anos. A gente não vê uma mudança muito grande do padrão, com em torno de 30 casos por 100 mil habitantes, de todas as formas, com 14,4 pulmonar bacilífera e 5,1 da extrapulmonar. Então, muitas vezes parece que a extrapulmonar ela é extremamente rara, mas na verdade a gente vê que não é essa a realidade. Nós temos sim muitos casos de tuberculose extrapulmonar, principalmente associados ao HIV, né? Então a gente tem a forma disseminada, a gente tem meningoencefalite e tudo isso essa associação com a imunossupressão. Aqui o mapa do estado mostrando então, a incidência em Santa Catarina no ano de 2012. A gente observa nessa faixa mais do litoral, né, os municípios que têm a maior incidência. Se a gente sobrepõe aqui o mapa do HIV, fica muito próximo. Então a gente vê que as duas doenças elas andam sempre em conjunto. Então aqui a proporção da co-infecção no estado, mantendo-se estável nos últimos 10 anos, em torno ali de 18, 20% de co-infecção, o que é muito alto, é praticamente o dobro da taxa do Brasil. Avaliando a mortalidade, então Santa Catarina girando ali em 2,3 por 100 mil, né, então, somando a causa base mais associada, em 0,8 quando a gente avalia apenas a causa base. Então, os indicadores aqui de Santa Catarina, o rastreamento entre o total de casos é realizado em 11,4%. Os pacientes pulmonares de tuberculose pulmonar com baciloscopia realizada em torno de 87%, a cultura no retratamento em 57,1%, testagem de HIV com uma porcentagem alta, mas o objetivo aqui é chegar a 100%, né? E a terapia diretamente observada de 2011 chegou a 65,4% dos pacientes. Essa estratégia ela é recomendada para que a gente aumente a adesão e, consequentemente, aumente a cura desses pacientes. Então, quando a gente faz o comparativo, né, do encerramento de casos de todas as formas, os pacientes com HIV e sem HIV, a gente observa uma taxa de cura em Santa Catarina beirando os 80% dos pacientes sem HIV
HIV e os 60% no HIV positivo. Então, observa essa diferença importante pelo fato do paciente ter essa imunossupressão. Então, é um paciente que tem que ser avaliado. Por isso, a importância do teste rápido, a gente rapidamente fazer o diagnóstico de HIV junto, iniciar os tratamentos para que a gente tenha melhores resultados. E observando aqui, né, a porcentagem de óbito entre os HIV chega a 21,4%, no HIV 4,8%. Então, mostrando, né, que o HIV cura menos e tem, obviamente, uma letalidade maior. Então, mostrando novamente, mesmo a primeira fala quando o Leonardo começou, a preocupação hoje que se tem da associação do HIV com a tuberculose. Aqui, em relação à gerência de saúde da Grande Florianópolis, que eu acredito seja a origem da maioria de vocês, mostrando a proporção aqui da co-infecção do HIV. Então, eu trouxe essa tabela para a gente observar a alta co-infecção nessa região, chegando ali a 60%. Então, a gente tem aqui no município de Florianópolis 67% de pacientes com HIV-TV. É um dado que assusta, é reflexo da nossa dificuldade do controle do HIV aqui no município de Florianópolis. Então, ainda em Santa Catarina, em relação ao sistema prisional, a gente já tinha falado, notificamos 8,3% dos casos novos dentro do sistema. O Brasil, a média é 7%, aquela incidência extremamente elevada, como a gente colocou, mas temos uma boa notícia com as medidas que têm sido adotadas nos últimos anos, a qualificação dos serviços de saúde dentro dos presídios, toda uma metodologia, uma política de saúde prisional. Tem se aumentado, então, a cura de 75,5% para 81,4%. Então, ao contrário do que a gente pode imaginar, hoje, dentro do presídio, a taxa de cura é maior do que a média do Estado. Então, isso é uma informação importante, mostra que se a gente conseguir ter ações efetivas, mesmo num ambiente completamente inadequado, né, do ponto de vista de transição, muitas vezes do próprio cuidado daquele paciente, mesmo assim, se a gente consegue dar a medicação para o paciente, a gente consegue sim curar esse doente. Houve uma redução também dos óbitos de 3 para 1%, uma redução das transferências, né, já que os serviços de saúde estão se qualificando para fazer esse tratamento dentro das unidades, com a estratégia de saúde da família entrando nas unidades prisionais. A testagem para HIV em 77,4%, a co-infecção também bastante alta, e o dado que preocupa é a baixa avaliação dos contatos. Né? Então, a gente tem ali 60%, mesmo pensando, né? Nós estamos num ambiente completamente controlado, fechado, teoricamente o serviço de saúde vai ter acesso a todas aquelas pessoas dentro da unidade, mesmo assim, a avaliação dos contatos acaba não sendo o ideal. Então, aqui, já em relação ao dado de Santa Catarina e a tuberculose multiresistente, nós tivemos nessa série de 2010 a 2013, em Santa Catarina, 142 casos identificados de tuberculose droga resistente, sendo que a maior carga, né, no município de Florianópolis, com 49 pacientes identificados aqui. Então, vocês observam que Florianópolis tem uma grande missão aí pela frente, tanto no HIV quanto na tuberculose. Aqui, então, o número de casos novos notificados e a sua distribuição espacial, essa série de 142 casos de 2010 a 2013, a gente observa, então, vários municípios da região do litoral, que tem a maior incidência, o maior número de casos, acaba se tendo também um agrupamento desses casos de tuberculose droga resistente. Em relação ao perfil, né, o padrão de resistência em Santa Catarina, nessa série se observa a multiresistência com a maioria absoluta, 72,5% dos casos eram resistentes à rifampicina e à isoniazida.
E a gente teve, então, 2 casos nesse período de resistência extensiva a drogas registrados no sistema, no CIT-TB, né, que é o Sistema do Ministério da Saúde, em parceria com organizações não governamentais. Então, o desfecho do tratamento também da tuberculose droga resistente, no período de 2010 a 2013, essa série de casos, nós temos que 50% apenas evoluiu para cura. Então, a gente começa a ter essa doença, esse retorno, né, a uma letalidade mais alta. Então, as opções terapêuticas são mais raras e, com isso, a gente tem uma taxa maior de letalidade. Então, de cada 2 pacientes que a gente vai tratar, um vai evoluir para óbito. Trazendo aqui para finalizar, não sei como está o meu tempo, para finalizar, eu trouxe poucos dados aqui do hospital. A Mônica, o pessoal do núcleo traz a Mônica, a Marion, talvez possa complementar também com alguma coisa. Eu trouxe alguns dados que chamam um pouco a atenção e mostram a importância do Hospital Nereu Ramos dentro aqui do nosso estado. Então, nessa série de 2010 a 2013, 88,8% total de novos casos de tuberculose com entrada aqui no hospital eram da 18ª regional, aqui da região da Grande Florianópolis. A gente vê a referência do estado, mas principalmente para essa região, que é onde tem a maior carga, sendo que 50,4% dos casos novos são provenientes do município de Florianópolis, então há um fornecedor de pacientes aqui para o hospital. E aqui dessa série, 41,6% dos casos do município de tuberculose no município de Florianópolis são notificados nos hospitais, sendo que destes 27,3% foram notificados no Nereu Ramos. Então, isso é um dado que chama muito a atenção nesse período de tempo, somando todos esses anos. A gente vê que 27,3% foram notificados aqui pelo Hospital Nereu Ramos dentro de uma unidade diferente. Então, isso chama a atenção, esse dado que precisa ser mudado. A gente tem que identificar a tuberculose precocemente na atenção básica. E o Hospital Nereu Ramos ele notificou 7% total de casos de tuberculose no estado de Santa Catarina. A gente tem uma unidade de saúde. Santa Catarina tem mais de, se eu não me engano, são em torno de 4 ou 5 mil unidades de saúde registradas no CNES, somando hospitais, somando postos de saúde. Uma unidade apenas, que é o Nereu Ramos, notificou 7% do total de casos de tuberculose. Então, a importância da doença aqui no hospital ela é notória. E aqui chamando então a atenção, em relação ao município de Florianópolis, a gente tem a proporção dos casos notificados, então a gente tem 22,8% de casos novos do município de Florianópolis notificados pelo hospital. Mas uma coisa que chama muito a atenção e que quem está normalmente na assistência fica tendo essa sensação, e talvez esse dado mostre a realidade. Dos pacientes que tiveram reingresso após tratamento no município de Florianópolis, 47,1%, quase metade foram notificados por aqui. Então, são aqueles pacientes que a gente encontra na enfermaria, que abandonam, que voltam, que abandonam, que voltam, e isso parece ser uma rotina pelas características do paciente, o uso de drogas, o uso de álcool, muitos moradores de rua. Então, essas condições sociais, esses hábitos que são extremamente deletérios, acabam fazendo com que a gente tenha, então, essa taxa de abandono alta, e isso é muito sentido aqui nas unidades de internação do hospital. Então, eu trouxe esse dado para chamar a atenção, em torno de metade dos pacientes nessa série de reingresso após o abandono foram identificados aqui
pelo hospital. Isso é uma coisa que chama a atenção, que a gente na prática sente, mas que não tinha noção do volume. Né? Então, é um paciente que já é mais grave, é um paciente com uma infecção, é um paciente que acaba necessitando da internação e vem então para cá, que acaba sendo a referência para a região e para o município. Bom, então, agradeço essa disponibilidade de vocês, né, para que eu pudesse apresentar esses dados. É muito importante entender um pouquinho, vocês vão ter depois a continuação, né, como se faz o diagnóstico, como se faz o tratamento, e vão ter uma série de outras aulas durante o dia, mas a gente precisa entender o impacto da doença na sociedade. Isso é a epidemiologia, a gente precisa entender como ela se comporta para poder planejar, para poder fazer as ações que são necessárias no controle. Então, agradeço aqui a equipe da tuberculose, algumas pessoas que me ajudaram a montar essa apresentação. Meu muito obrigado pela disponibilidade e pelo tempo de vocês.